Tá bem agasalhado hoje. Tô bem agasalhado, né? Nós temos que se cuidar, fazer a nossa parte. Vamos começar por aí, secretário, porque depois a gente entra nas questões mais estruturais de ações da secretaria e da prefeitura, nesse momento crítico que não é só em Caxias do Sul, mas também em todo o estado. Mas, assim, os cuidados que as pessoas devem ter, os cuidados pessoais, por exemplo, a questão vacinal. Por que é que é tão baixo o número de pessoas que vão fazer vacina? Quer dizer, tem aí a oportunidade de se vacinar. Nós temos UBSs com horários estendidos para isso, uma delas é do cinquentenário, outras o senhor pode citar aí que eu não lembro, mas de qualquer maneira tem oportunidade, tem vacina e as pessoas não se vacinam. E nos hospitais estão justamente aquelas pessoas que não se vacinaram. É ainda essa questão de politização, de achar que vacina é de um lado ou de outro, ou as pessoas realmente, sei lá, são mal informadas a respeito da vacina contra a gripe? Bem, acho que tu colocou um ponto crucial, né, Alberto? Depois da nossa pandemia da Covid, aí, infelizmente houve uma politização na questão da vacinação. Mas a vacina da Covid foi a que salvou muitas vidas, tá? Verdade. Isso a ciência comprova, os números comprovam, tá? E se nós estamos numa situação menos pior em função da, da nossa sazonalidade, foi graças à vacina. Aliás, é bom que a população tenha consciência de que todos os anos tem atualização da vacina, né? Os vírus, eles são mutagênicos, eles mudam, tem que sempre fazer essa atualização. A nova versão da vacina é desenvolvida, as doses sempre são fornecidas já conforme a necessidade e as mutações. Então, essa questão da politização, a gente observou que houve realmente uma baixa procura em função dessa polêmica que se criou em torno da vacina. Mas a gente tem agora estatísticas, a vigilância epidemiológica ela tem monitorado o crescimento, né, das hospitalizações em função das síndromes respiratórias, né, e a influenza, o H1N1, que é a gripe A, é o que mais agrava as questões respiratórias, principalmente nos idosos, as crianças e as puérperas gestantes, são as pessoas que podem ter um agravamento maior do seu quadro, né? E a cobertura vacinal, infelizmente, nós fizemos duas campanhas já, no dia 17 de abril e 10 de maio, mas esse público prioritário foi o que menos se atingiu a cobertura vacinal. Nós temos já cerca de 40% da população, né, alvo vacinada, então nós precisamos ainda vacinar mais, mais pessoas, né, nessa faixa etária, que é o público-alvo, que é o que prioritário nós chamamos, né, principalmente os idosos, crianças a partir dos 6 meses, menores de 6 anos, e as gestantes e puérperas. Claro. É que eu fiquei impressionado com o percentual, né, nas últimas semanas, do número de casos, quando foi decretado aí o estado de emergência para enfrentamento de doenças respiratórias, né, que tem validade para 120 dias, e eu fiquei impressionado com os números, né, que quase 600 casos, quase 500 que são casos residentes aqui no município, enfim, 70% dos casos aguardando regulação hospitalar, esse número, esse percentual deve ter mudado, né? Mas, de qualquer maneira, os idosos e crianças abaixo de 1 ano, que são os mais atingidos, e também o número de óbitos por síndrome em 2025. 46 quando foi decretado aí o estado de emergência. Não sei se esse número aumentou, secretário. Bom, eu tenho já o levantamento que é monitorado através de semanas epidemiológicas, então todas as sextas-feiras ao meio-dia se faz o fechamento, né? E observamos um crescimento ali a partir da 18ª semana do mês, onde houve um crescimento muito grande dos casos de influenza, mas nessa semana, felizmente, a gente já observou uma queda, né? Mas estamos atentos, é que chegou no pico na semana 22 ali, que nós tivemos um aumento expressivo de casos, onde a gente tomou uma medida, né, que é o estado de emergência, né? Então, a decretação do estado de emergência
decretado pela administração municipal foi no sentido que a gente possa tomar medidas emergenciais, né? Não é um estado de calamidade, né? Isso aí, antes de decretar um estado de calamidade, tem medidas anteriores, né? Que só se tomam um decreto de estado de calamidade quando há realmente uma calamidade, que não é o caso. Então, esse estado de emergência, Alberto, o que nos permite? O rito normal de contratações, de ampliação dos recursos da rede assistencial envolve orçamentação, né? Então, ordinariamente, no normal, se tem um processo licitatório, tem chamamentos públicos, enfim. E esse estado de emergência, ele permite que se faça contratações excepcionais, né? Então, como contratar mais médicos, comprar insumos extraordinariamente, como testes rápidos, medicações, ampliar horário, né? Porque os funcionários públicos eles têm os seus horários e a carga horária ela está orçamentada. Qualquer atividade extraordinária tem que ser autorizado previamente. Então, o estado de emergência permite isso também, né? Autorizar excepcionalmente, hora extra, como agora a gente tem ampliação da equipe vacinal nas salas de vacina, né? Segunda-feira é bom, importante a gente ter essa oportunidade que tu nos dá de dizer que segunda-feira a gente vai ampliar aquelas UBSs com horário estendido, que são 7, mas em 5, especialmente, nós vamos ter a sala de vacinas funcionando não só até às 17 horas, como comumente se faz. Sim. Nós teremos uma ampliação da equipe de vacinas até às 20 horas. Então, eu gostaria até de reforçar aqui contigo, Alberto, para que todos saibam que as unidades do Cinquentenário, do Eldorado, do Esplanada, do Cruzeiro e Desvio Risso vão estar, a partir de segunda-feira, com reforço na equipe de servidores para executar a vacinação do influenza até às 20 horas. Lembrando que o mais importante são os idosos, as crianças acima de 6 meses, menos de 6 anos, e as gestantes e puérperas. Esse é o grupo prioritário que está mais suscetível às complicações da síndrome respiratória. Por favor, secretária, só repetir as UBSs com horário estendido: Cinquentenário, Esplanada, Cruzeiro, Desvio Risso e... Eldorado, certo. Então, até às 20 horas, a partir de segunda-feira. Com mais equipes para fazer essa vacina, né? Porque a reclamação também de alguns servidores, né? Dos servidores é que, claro, o servidor da saúde também fica doente, os filhos dos servidores da saúde também ficam doentes, né? Então há um afastamento, um grande número de afastamento também de servidores por causa da própria gripe, né? E esses dias, eu não sei se o senhor vai confirmar ou não, teve um incidente numa UBS aí de uma servidora que fazia vacina, que estava trabalhando, precisou ir para o banheiro. Quem estava na fila não gostou, e inclusive era uma professora municipal, pelo que eu fiquei sabendo, foi até o banheiro, teve uma discussão e o assunto foi parar na delegacia, quer dizer, teve agressão. Então tem servidores sendo agredidos na área da saúde aí em função até das filas, né? E as pessoas não estão com muita paciência, né? Mas tem que entender que servidor da saúde também adoece, né? Também tem que ir pro banheiro, também tem que ter essa empatia nesse momento. Muito bem colocado essa situação, Alberto, assim, nós vivemos um momento muito tenso no nosso país, né? A gente usa a expressão a corda está cada vez esticando mais, né? E nós tivemos um crescimento muito grande das demandas à saúde e outras demandas, né, em nossa cidade. Além da migração que nós temos de estrangeiros aqui para a nossa cidade, a gente teve, pelo evento da calamidade no estado, aqueles municípios que foram atingidos com mais gravidade, quase 800 mil gaúchos migraram para outras cidades. E Caxias é referência para 49 municípios. Então, o nosso entorno aqui acolheu, assim como Caxias, e uma boa parcela desses 800 mil gaúchos. E eles acabam socorrendo aqui nas nossas estruturas. A questão das UBSs, então, cada vez tem uma procura maior. E o número de servidores não atende da forma como a gente precisa
em termos de quantidade que está aumentando. A gente não acompanha, as nossas estruturas não têm a orçamentação necessária para acompanhar essa explosão que está havendo na demanda. E nesses períodos de inverno, historicamente, a gente sabe que sempre vai ter uma procura maior. As nossas UBSs de horário estendido é prova disso. Como muitas pessoas acabam não podendo ir na sua UBS ou agendar no horário de trabalho, a gente tem essa alternativa de fazer as suas consultas de horário estendido, né? Então, essa época, lógico que vai aumentar a demanda, né? Em função dos sintomas gripais, inclusive aqueles, né, que estão no mercado de trabalho, eles acabam deixando, né, após o seu horário de trabalho, fazer sua consulta. Claro. Então, por isso que acaba agravando, né, às vezes, a espera nas UBS até o horário estendido. Esse episódio aconteceu. Esse episódio aconteceu mesmo. Quer dizer, foi um assunto aí que corre que eu fiquei sabendo, mas aconteceu essa agressão, essa briga, enfim, dentro de uma UBS em função da falta de paciência, vamos dizer assim, da pessoa que estava na fila para receber a vacina da gripe. Foi parar na delegacia mesmo, secretário? Olha, tem algumas questões assim, quando diz respeito ao servidor, a gente faz o quê? Uma apuração dos fatos, né? Então, as chefias das unidades relatam isso à à secretaria, e nós, através do Departamento de Recursos Humanos, é feita a escuta, esclarecendo os fatos, e quando há a ofensa e se sentiu agredido em caráter pessoal, o servidor, como qualquer pessoa comum, vai à delegacia e vai registrar, né, as ocorrências, né? Em relação à ocorrência, ainda não fomos notificados, né? Claro. Bom, mas assim, vamos pedir paciência para as pessoas, né? Então, até ouvi esses dias na Câmara de Vereadores aí, na quinta-feira, os vereadores muito preocupados com essa questão da saúde e algumas críticas muito ferrenhas, inclusive de vereadores ligados ao próprio governo, né? Criticando o próprio governo, criticando também a falta de ação, no que eles entendem que é a falta de ação. O senhor já está dizendo uma ação importante, já está contando aqui uma ação importante, que é esse aumento do horário, né? Que vai até às 8 horas na cobertura vacinal nas UBSs de horário estendido. Não seria interessante também aumentar o horário das UBSs, que tem o horário até às 4h30 da tarde, 5 horas, as UBSs dos bairros? Não seria interessante também aumentar o horário também para melhorar também essa questão da cobertura vacinal? Então, nós vamos ter no dia 14, então no próximo sábado, mais um dia de vacinação. Nós dependemos do suprimento, porque as vacinas vêm do Ministério da Saúde, vão para o Estado, e o Estado é que faz a distribuição para os municípios. Mas não está faltando vacina, né? Exato. Então, as campanhas, elas são feitas de acordo com o suprimento, né? Então, estamos para receber até o final dessa semana próxima, agora que inicia, mais 38 mil doses. Por isso, nós vamos viabilizar o dia D da vacinação, vamos fazer um mutirão da saúde, abrindo também para consulta nas UBSs. Então, já estou dando um spoiler aqui, né, de uma ação que nós vamos realizar. Dia 14. Dependendo do suprimento, dia 14. Claro. E também já fizemos um pedido especial para a Secretaria Estadual da Saúde para nos fornecer mais vacinas, para que a gente possa, além desse grupo prioritário, estender para a população o mais número de doses possível. Mas o dia D está aberto para todo o público, né? Exato, não é só para grupos prioritários. Isso, está aberto para todos os grupos, né? Mas o foco principal são os idosos, tá? Sim. São as crianças e as puérperas, né? As gestantes. As crianças acima de 6 meses e abaixo de 6 anos. Isso é para gripe A, o influenza, que é um dos mais agressivos aí das síndromes respiratórias. Claro. Bom, deixa eu lhe perguntar sobre o Tamiflu que auxilia na redução da duração e da gravidade desses sintomas da gripe, além de prevenir complicações associadas à infecção, que é um remédio, né? Importante.
Quer dizer, ele não substitui a vacina contra a gripe, mas é um remédio. Tem esse remédio em Caxias do Sul hoje? Temos estoque, foi solicitado mais também, agora solicitamos ao Estado mais para se precaver de alguma eventualidade, né, de crescimento das demandas. Só no mês passado, em maio, nós fizemos 993 tratamentos com o Tamiflu, né? Então é importante. Nós temos também o teste rápido nas UPAs, né, para aqueles que estão com sintomas gripais, né, indicando, né, a necessidade de fazer o teste rápido sob suspeita do influenza, que é muito importante também, porque quando ele é encaminhado para os hospitais com o teste rápido, se dá negativo, né, ele não precisa ficar em isolamento. Isso é uma das medidas que nós já tomamos junto com a vigilância epidemiológica, junto com as UPAs, o setor de infectologia da secretaria e também com os hospitais, esse consenso para que não haja isolamento de leitos que acaba com a disponibilidade de outros leitos, né? Veja bem, nós estamos conversando aqui com o secretário municipal da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas, sobre a questão da saúde. E eu estou me baseando aqui também, baseado naquilo que eu assisti de manifestação na Câmara de Vereadores, da Comissão de Saúde, principalmente, né? E os vereadores falaram sobre os leitos do Hospital Saúde, por exemplo. São 90 leitos que estão disponíveis. O Hospital Saúde está vivendo uma espécie de crise, não é de hoje, né? Mas, enfim, tem 90 leitos ali disponíveis, prontos. Poderiam até ter mais leitos. Também houve muitas críticas em relação ao represamento. Pode haver represamento de cirurgias, por exemplo, uma pessoa que estava com câncer, aí para fazer uma cirurgia de câncer na cabeça teve que estar esperando por leitos de UTI no Pompeia, por exemplo, tem 9 ou 10 pessoas esperando, não há leitos de UTI. As UPAs estão abarrotadas, 130%, enfim, na Câmara de Vereadores, pelo menos, as pessoas que acompanham a saúde, o que saiu de lá em relação à saúde é de que Caxias do Sul está colapsando. O senhor acha isso um exagero ou o senhor acha que o que foi falado ali é o que está acontecendo em Caxias do Sul? Foi um exagero, né, Alberto? Porque assim, ó, primeiro, não era estado de calamidade como foi colocado, né? Nós não estamos numa situação de calamidade. E segundo, naquele momento, foi um momento, as UPAs geralmente elas ficam com pacientes aguardando os leitos de referência para alta complexidade. Desses leitos que ficam aguardando, né, mais de 40% desses leitos, né, são pacientes de alta complexidade. São pacientes que precisam atendimento neurológico, atendimento cardiológico, vascular, alguns oncológicos, né, que acabam aguardando a disponibilidade de leitos dos hospitais de referência. Por quê? Como nós somos referência para alta complexidade nessas especialidades, nós temos esses hospitais para fazer as cirurgias cardíacas, as cirurgias neurológicas, vasculares, as oncológicas. Então, essa disponibilidade de leitos depende de represar as cirurgias, coisa que nós não fizemos. Tá? Sim. Então, as cirurgias, elas estão sendo realizadas normalmente, tem uma fila de espera? Tem, né? Por isso que há um represamento. Na semana passada, o que houve? Houve um momento que nós tínhamos 127 pacientes em tela na regulação para aguardando o leito, né? Então, nem 30% desses eram pacientes com síndrome respiratória. Eram pacientes de alta complexidade que precisavam ser de leitos nesses hospitais. Nós temos em Caxias 246 leitos SUS clínicos e 134 cirúrgicos. Então, esses 134 cirúrgicos, né, represam a demanda de pacientes em função desse volume cirúrgico que nós temos para a região. Mas, de qualquer forma, sim, uma medida extrema, numa situação de calamidades, a questão das cirurgias, elas podem, as cirurgias eletivas, elas podem ser suspensas temporariamente, como ocorreu no caso da Covid, Sim. onde todas as estruturas hospitalares foram colocadas à disposição dos casos da síndrome respiratória por Covid e
as cirurgias de emergência apenas ficaram os hospitais de retaguarda. Agora, aquelas cirurgias eletivas que ocupam a grande maioria, parte dos leitos cirúrgicos, né, foram suspensas. Então, assim, não há motivo, né, para pânico, para calamidade. Então, foi uma interpretação equivocada, né? A gente respeita a posição dos vereadores, né? Mas a gente está tendo uma reunião com eles, até porque essa questão que tu colocaste da agressão aos servidores, da agressão aos nossos médicos, isso decorre muitas vezes de uma manifestação equivocada, de um pânico exagerado. Então tem que haver respeito a esses profissionais que estão lá, dando muitos trabalhando por amor à camiseta mesmo, porque um médico especialista, se ele tiver num consultório privado ou particular, ele vai ser muito mais remunerado, né, do que estando ali no SUS, Claro. né, no sistema público. Então a gente tem que respeitar esses profissionais, porque eles estão sendo remunerados, mas muito mais do que isso. Eles estão dedicando, né, uma atenção especial, estão fazendo um esforço também, né, para dedicar parte da sua profissão, do seu trabalho, ao SUS. Então, até nós perdemos muitos médicos em função dessa agressividade dos usuários e de muitos que não entendem muito bem como funciona o sistema público e o sistema da rede assistencial. Nós tivemos na semana passada 7 médicos especialistas que pediram exoneração. Isso é muito grave, né? Inclusive especialidades que não se faz chamamento e ninguém vem buscar essas vagas, entende? Então, o que a gente pede agora também, Alberto, assim, respeite os servidores, ele está ali se dedicando, né? Ele precisa ter, assim como nós acolhemos e abraçamos os usuários, que é isso que a gente fala para os nossos servidores, para todas a rede assistencial, abrace o usuário, mas os nossos servidores precisam também ser respeitados. Claro. Né? Então a gente faz esse apelo, é um momento de muita tensão, mas também não é motivo para a gente estar se perdendo o equilíbrio, né? Secretário, para encerrar, sobre o Hospital Saúde, existe possibilidade de o município, de forma excepcional, contratar aqueles, comprar, enfim, não sei qual é o termo que se usa, aqueles 90 leitos que estão disponíveis ali prontos no hospital? Talvez tenha que fazer algum tipo de ajuste, mas estão ali, tem 90 leitos no Hospital Saúde. Sim. Primeiro, assim, Alberto, não são 90 leitos, tá? Segundo o cadastro de estabelecimentos... Quantos leitos são, então? São cadastrados 60 leitos de enfermaria diversos, né, para cirurgias e atendimentos clínicos, e 10 leitos de UTI adultos. Isso é o que está cadastrado no cadastro do estabelecimento de saúde, tá? Não são leitos SUS, são leitos privados, é uma entidade privada que não está, né, conveniada ao SUS, mas numa situação de emergência, a gente vai avaliando as possibilidades. Se chegar numa situação de calamidade e esgotar a nossa rede assistencial credenciada, conveniada, lógico que nós vamos buscar alternativas. O saúde pode ser uma alternativa, tá? Inclusive, já estamos conversando com a direção. Né? Tá, já há uma conversa, então. Não, já estamos conversando porque há um interesse por parte deles. Eles vieram nos buscar, tá? Sim, até Teve porque outras situações que eles, infelizmente, eles não puderam, Alberto. Sim. Na época da Covid, né, eles priorizaram os atendimentos aos privados, naturalmente. Mas agora, né? agora a questão são 70, então não são 90, são 70 leitos, então. Aí, no Hospital Saúde, né? Só uma pergunta aqui de um ouvinte, e que também foi assunto na Câmara de Vereadores. Por que não se vacina mais nas empresas, supermercados? Ele disse que foi, um ouvinte está dizendo que foi uma UBS, demorou, porém ele foi bem atendido. Ele constatou tristemente que faltam pessoas para aplicar as vacinas, que é isso que a gente está falando. Também os servidores estão se afastando, também ficam doentes, né? Por que não ocorrem vacinações assim, né? Quer dizer, vai ter o dia D sábado que vem, mas durante a semana não pode ter um outro dia D na frente de uma igreja, do supermercado, enfim, porque às vezes parece isso muito fácil falar, né? Mas qual seria a alternativa? As ideias são boas, né? Mas existem limitações de ordem técnicas, né? E que não podem ser feitas. A vacina é termosensível.
dependendo da variabilidade da temperatura em que vai ser conservada, ela pode perder suas propriedades. Então, assim, não é que nem vender picolé, botar embaixo no isopor e sair vendendo, né? Nós temos que ter uma estabilidade na temperatura para garantir a qualidade da aplicação. Além disto, nós temos a questão das limitações de pessoal, né? As demoras estão ocorrendo porque a procura aumentou, sem dúvida. Mas nós estamos já ampliando a equipe vacinal. Estamos também tomando algumas medidas para agilizar o atendimento, Alberto, porque assim, existe a aplicação e o registro, tem que digitar, lançar nos sistemas para a gente poder, né, ter o registro ali, né? Então, todas essas questões, ela retarda um pouco o atendimento e nós estamos já tomando algumas medidas para acelerar e dar mais celeridade ao atendimento das pessoas que vão se vacinar. Então, essa é a dificuldade também. A gente chama de campanhas extramuros, ou seja, fora das UBSs, fora da rede assistencial, tem essas limitações. Existem normas técnicas que onde vai se aplicar a vacina tem que ter uma sala de vacina com toda não é assim sair da UBS e ali na frente da igreja e fazer vacina. As coisas não são assim. Não são assim. Então, assim, às vezes as pessoas falam sem ter um conhecimento dos cuidados que tem que se ter, né? Claro. Então, isso aí. Secretário, olha, para finalizar, quero só deixar um recado aqui no nosso Instagram de uma grande amiga nossa aqui, a Gorete Laurindo, estudou comigo Relações Públicas. Ela foi uma das, assim, que teve problema no quadro respiratório, uma pneumonia, foi parar na UTI, ficou entubada, e ela manda um recado aqui. Eu quero agradecer imensamente ao atendimento que recebi na UBS do Planalto, na UPA Zona Norte, e a equipe da UTI do HG, e a equipe médica do HG. Felizmente ela saiu desse entubamento, desse período aí, que deixou todos nós assustados, mas ela está elogiando aqui a equipe das UBS, a equipe da Zona Norte, a equipe do Hospital Geral. Quer dizer, nem tudo são só críticas, né? Tem elogios aí, tem o esforço desses servidores. Obrigado, secretário. Então, bom dia para o senhor. Só encerrando, Alberto, pois não. Eu gostaria, se tu me permite. Permito, sim, claro. Nós temos uma rede assistencial que a gente gostaria que fosse muito mais ampliada. Mas uma coisa pode ter certeza, o acolhimento, a capacidade técnica, a dedicação de todos os nossos profissionais, nossos parceiros, hospitais, os médicos, todos, eles são muito dedicados. São casos muito isolados de algum desentendimento, coisa assim. Queria agradecer muito, assim, Alberto, a oportunidade, e fiquei muito feliz hoje de manhã de ouvir a mensagem do Melchior e da Patrícia, tá? O Melchior é um servidor aposentado, um grande amigo, um profissional exemplar que se dedicou muitos anos à saúde bucal, né? Patrícia também, né? Servidora. A Patrícia, servidora, aproveito no nome deles, né? Da Patrícia, que é a nossa diretora ali da atenção da saúde da criança, né? Desejar um excelente fim de semana para todos os servidores aposentados. Ouvi a doutora Dilma também. Ouvindo no Rádio Raiz, hein? Ouvindo no Rádio Raiz aí. Isso. Doutora Dilma, muito querida, uma amiga nossa, que, olha, se dedicou boa parte da sua vida, né? Dedicou mesmo, né? Fez sua doação à nossa saúde. Foi, assim, protagonista de muitas coisas que hoje a gente está vivendo, graças a ela, né? E elevou muito o nome da nossa saúde junto ao Estado, tá? Queria agradecer também, né, essa oportunidade, tá, Alberto? Eu me coloco à disposição sempre que precisar para a gente conversar. Esse bate-papo é muito importante e eu fico à disposição, desejando a todos que se cuidem. A etiqueta respiratória é muito importante. O que é isso? Quando vai espirrar, protege, né? Tiver coriza, usa máscara, protege seus familiares. Quando vai tossir, protege a boca, lavem as mãos. Isso são medidas que a gente ouviu na Covid e não podem ser esquecidas. Vamos resgatar aqueles cuidados, viu? Tem que resgatar.